Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre estrangeiros. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Papo reto, Alexandre. Vamos falar hoje sobre estrangeiros. O que é ser um estrangeiro? Como é ser um estrangeiro? Como é viver fora do próprio país? E a gente vai continuar, ou melhor dizendo, a gente vai contar com a ajuda de muita gente que topou, de alguma maneira, falar sobre as suas experiências, e isso talvez aumente a nossa empatia, porque anda faltando, né, Alexandre? Pou! Se a gente vai falar sobre estrangeiro, Pedro, consequentemente falaremos também o que é ser um patriota? Eu acho que dá pra ir por aí também, hein? Também, olha, você me pegou agora de calça curta, fala isso lá, mas olha, do meio pro final, de novo, acabamos de ligar o microfone, falamos algumas coisas, estávamos falando sobre efemérides, e agora o que acontecer na próxima hora, seja o que Deus quiser. Como sempre. Como sempre. Nada de novo debaixo do sol. Nada de novo. E, Alexandre, por incompetência minha, e eu devo assumir isso, o jogo é seu hoje. Tá bom. Então a gente continua de onde a gente parou. Aê! Já que eram 9 verdades e uma mentira, não é isso? 9 verdades e uma mentira, eu cortei no meio, ficou 4 verdades e uma meia mentira. Pois. E nós vamos fazer agora as outras 4 verdades e mais a outra meia mentira. Aí, é nóis. Então, por favor, cobrindo toda a minha incompetência, porque eu confesso que, olha, alguém, por favor, me manda uma mensagem sempre, pra eu não esquecer o jogo da semana, porque eu esqueço. E não, Alexandre, você pode mandar no Facebook, por exemplo. Tudo bem. E aí, alguém me avisa. Pedro, não esqueça o jogo da semana. E eu começo a maquinar os meus dilemas aqui de longe. Vamos lá, então, cumprindo a segunda metade, 4 verdades e uma mentira, 4 verdades e meia e uma mentira. Completando os 9, Alexandre, obrigado por cobrir a minha falha hoje, hein? Vamos que vamos. Eu peguei, Pedro, de um site chamado Politize, leis antigas, na verdade, leis da era Vargas, ainda vigentes. Ainda vigentes. E aí vamos ver o que nos mostra essa lei sobre o nosso país. A primeira lei é a de número 639, de 1938, que diz que os estrangeiros agricultores vindo para o Brasil deveriam trabalhar por sua profissão por no mínimo 4 anos. Ixi, olha aí. Quer dizer, não podia mudar. Não podia mudar. Você chegou estrangeiro aqui e agricultor, você vai ter que continuar aí. Essa é a primeira lei, que pode ser verdade, pode ser mentira. Vamos lá, manda outra. A segunda é a lei de número 3.688, de 41, que é conhecida como a lei da vadiagem, que considera a ociosidade um crime passível de prisão de 15 dias a 13 meses. Vadiou já era. Vadiou, meu filho. Tá pego. Eu quero me atentar a esse termo vadiar. O que define vadiar, né? O vadiar é você estar ocioso, estar ali na praça pública, sem fazer nada. Um vadião. É um vadio. Mas o que delimita a vadiagem? 10 minutos? Sim. 10 minutos para... Pois é, aí vai complicando. Tá bom, vai. E a outra lei? Vai. Lei de número 3. Vamos lá. É a lei número 5.452, de 1943, que diz que a concessão das férias será
antecipada se for escrita com no mínimo 8 dias antes de ser gozada. Né? Então você tinha que pedir as férias com no mínimo 8 dias de antecedência. É ali do blocão das CLTs, do... Quero crer que sim. A quarta lei? A quarta lei é sobre o Código de Processo Penal, que diz que as multas serão cobradas em dólares. Oxi! Na lei brasileira. Ah, isso aí... Vai. E a outra? Eu já... Então... Porque você teria que fazer uma contraposição com o câmbio internacional. Então, por mais que estivesse ali dito em contos de réis, sim, o marco era sempre o dólar. Antes de você puxar pro réu, né? Então, o juiz calculava em dólar e dizia o valor em contos de réis. Quer dizer, fazia ali a taxa do câmbio diária. Taxa do câmbio já ali no Código Processual Penal de Getúlio Vargas. Bom. E a última? E a de número 5 eram proibidos analfabetos de votar. É a lei número 48 de 1935. Analfabeto não podia votar. Não podia votar. Alexandre, eu acho que essa penúltima aí, de converter coisa em dólar. Porque eu acho que você se enrolou muito para explicar, Alexandre. Eu acho que você se enrolou. Quem colocou Marcos aí, não sei o quê. Eu falei assim, qual que é, né? Eu acho que é essa do dólar, de pagar multa em dólar. Imagina o juiz fazendo conversão ali no dia, na hora. Sim, é essa mesmo. No fundo, a lei de fato diz respeito de que o código processual tem que determinar que sejam pagos em contos de réis. Ou seja, na moeda corrente. Na moeda do país. Calcule se a gente tivesse que pagar a multa em dólar, hein? Mas... a gasolina já é assim, né? Já é, mas já se pressupõe que antes não era, né? Se você tá determinando por lei que tem que pagar em contos de réis, é porque antes era uma coisa meio maluca, né? O que saía da cabeça do juiz era o que valia, né? Provavelmente. Mas eu fico pensando, você mesmo que não pudesse pagar em outros valores, de alguma maneira, hoje em dia, aquilo que eu estava falando da gasolina, a gente paga imposto sobre o dólar, porque a gasolina varia o preço conforme o preço internacional, não é? E se varia conforme o preço internacional, o imposto que incide também sobre o preço total acaba fazendo com que a gente pague algum imposto também por causa do dólar, né? No fim, vai entender isso. O lucro vale mais do que qualquer outra coisa, né? Como você escapa dessa questão do câmbio e como é que você vive no Brasil, por exemplo, sendo que, por exemplo, o dólar domina as transações comerciais e o petróleo também tem aí acaba determinando bens de primeira necessidade, aí, por exemplo, como o gás de cozinha. Então, no fim... é interessante que essa globalização, de certa forma, nivela todo mundo, né? Então, o pobre é pobre em toda parte do mundo. Isso é verdade.
No fim você fala, olha, eu sou tão pobre quanto um pobre lá de outro país, de um país vizinho ou de um país mais distante, de outro continente, porque no fim das contas é isso. Você não muda de classe, você não muda de perspectiva, porque não é? Há aí um projeto que a gente ouve falar, não sabe se é verdade ou não, de que você vai manter a taxação, você vai manter a alíquota de imposto de renda igual para todos os cidadãos. Quer dizer, quem ganha pouco vai pagar imposto e quem ganha muito, que a alíquota era maior, não vai pagar. Então, quer dizer, você vai universalizar no fim, e universalizando o pobre sempre... A corda sempre arrebenta para o lugar mais fraco, não tem jeito, né? E o interessante aqui do site Politize é que eles colocam que essas leis ainda estão vigentes, Pedro. Então quer dizer que algumas leis, ainda do Código de 41, que não foram revogadas, ainda tem que ser cobrado em contos de réis. Alexandre, já entrando um pouco no tema, e não entrando, é o que acontece nos Estados Unidos com aquela separação de crianças dos pais nas fronteiras, né? Porque a lei, ela existia, essa questão do endurecimento nas fronteiras, era uma lei anterior ao atual presidente. E era uma lei que, como essas que existem, mas não eram aplicadas em 100%. Não eram. E aí o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, numa chamada política de tolerância zero, cometeu aquele verdadeiro absurdo de separar mães de filhos, pais de filhos. E o que a gente vê agora, alguns meses depois, são esses filhos reencontrando os pais. E o que dói no coração, alguns filhos que já deixaram de reconhecer os pais, sobretudo os menorzinhos. Sobretudo os menorzinhos. Então, essa questão, mas a lei já estava aí... a gente falar assim, a lei só não é da minha autoria, mas o jeito que eu aplico ela mostra um pouco do coração do governante. Pelo menos eu penso assim. Certeza. Mas vamos pro tema, Alexandre, senão a gente fica só no jogo. Você não quer comentar mais nada das outras leis, não? Olha, agora você puxou e eu esqueci das outras leis. Eu lembro... Repete aí de novo. Olha, tem a dos estrangeiros que tem que trabalhar como agricultores por 4 anos. Mas isso é quase... Tem a lei da vadiagem. A lei da vadiagem. Essa aí a gente já comentou. Bom, a dos estrangeiros é um absurdo, essa lei. É quase você... eu vou achar o português certo aqui. Infligir uma escravidão. Você tirar da pessoa a liberdade e o direito dela escolher a profissão que ela quer é perigoso. A da vadiagem, eu queria saber o que pode dar, configura a vadiagem. Né? 10 minutos sentado no banco? 20 minutos, 1 hora? Com um livro é vadiagem ou é pesquisa? Bebendo um guaraná? Ou se você quer beber uma cervejinha na praça... O que configura? É o vigilante que vai dizer que você está vadiando? É uma lei estapafúrdia demais, não? E os desempregados hoje no Brasil seriam todos fora da lei? E aquele evangelho que Jesus disse que ficava nas praças e o moço passou, olha, é meio-dia, ninguém chamou vocês para trabalhar, então vem trabalhar na minha vinha. Esses homens, será que seriam chamados de vadiagem também, né? Entrariam na lei? Quem vigia os vigilantes? E só para terminar a lei dos analfabetos não poderem votar, hein? Imagina. É um absurdo isso, tão grande, mas a gente pensar que tem gente que pensa um pouco parecido por questões de... geográficas, por questões de classe social. Bom, nada que essa lei talvez não... E que não caiu, que tenha gente que não queira ela de volta, né? Volte reforçar o fenômeno Trump, dizer, olha, essa lei nunca foi revogada, o que a gente está aqui é para cumprir a lei, essa em específico. E aí você tira os mais pobres da jogada, né? Pois é. E vamos pro tema. Vai, senão a gente já tá choroso, Alexandre. Esperança, vamos lá. Pistolas.
Não há vida sem diálogo, mas o diálogo foi, hoje, na maior parte do mundo, substituído pela polêmica. O século XX é o século da polêmica e do insulto. Eles ocupam entre as nações e os indivíduos e, mesmo ao nível das disciplinas outrora desinteressadas, o lugar que tradicionalmente cabia ao diálogo refletido. Dia e noite, milhões de vozes empenhadas, cada uma por seu lado, num tumultuoso monólogo, lançam sobre os povos uma torrente de palavras mistificadoras, de ataques, de defesas, de exaltações. Mas qual é o mecanismo da polêmica? Consiste em considerar o adversário como inimigo, por conseguinte a simplificá-lo e a recusar vê-lo? Aquele que insulto, já não sei de cor são os seus olhos, ou se acaso sorri e como o faz. Tornados quase cegos por obra e graça da polêmica, já não vivemos entre os homens, mas num mundo de sombras. O Alexandre escolheu o texto de um sujeito que eu achava fantástico e que falava o nome errado, Alberto Camus, e é Albert Camus, do livro Crônicas, de 44 a 53. Que textão, hein, mano? Camus de Aquário! Camus de Aquário! Nossa! Entendedores entenderão. Abraço, Cavaleiro do Zodíaco. Albert Camus, um grande escritor que tem textos bastante, eu diria, angustiantes. Provocadores. Provocadores, que faz a gente pensar que é esse negocinho que está sobre o planetinha azul chamado humanidade. Rapaz, eu lembro de ler alguns livros do Camus e a gente sempre sai meio bolado quando lê, né? Fica bolado. E esse texto, olha só, não é de 2015 não, tá ali entre 1944 e 1953, num compilado de crônicas do Camus. Pois é. E fala tanto dos dias de hoje. Eu acho que o Camus tivesse Facebook, hein? Ou Twitter. Não, o Twitter. Olha, quando eu morrer, me enterrem no Twitter, porque é um lugar que ainda me divirto. Mas, de fato, a atualidade talvez mostre que a doença dessa sanha por polêmicas, ela, de alguma maneira, seja já de longa data, não seja algo do nosso tempo, não seja algo aparentemente tão atual. Sim, e aí o Camus também tem um outro texto que é interessantíssimo, e aí já é uma obra mais robusta, que é O Estrangeiro. Para mim é obra-prima do Camus. O Estrangeiro, para mim, é obra-prima. Sim, eu acho que é considerado mesmo, assim... Ganhou, não ganhou o prêmio, eu acho, não lembro. Eu penso que tem Nobel aí, não sei direito. Mas... E que, na verdade, eu tava procurando algum pedaço do Estrangeiro para nossa entrada e me deparei com esse sobre o diálogo, sobre essa nossa falta de capacidade de ouvir o outro. Mas olha, o Estrangeiro também é um soco no estômago, no sentido de mostrar para nós que o desenrolar desse não se importar mais com o outro... Nossa, é angustiante. Vai nessa direção também de nós não nos sentirmos parte, né, Pedro? Assim, por que você não ouve o outro? Porque, no fim das contas, você não se importa com o outro. E por que você não se importa com o outro? Porque você não enxerga no outro um irmão, um igual, um compatriota. Um cidadão do mundo como nós, né? Aliás, esse conceito de pátria seria interessante falarmos um pouco, né? Porque você tinha falado, e o conceito de pátria. Será que antes de a gente falar de estrangeiro, passar um pouco essa questão de pátria não seria importante, não? Eu acho que é importante, sim. Porque, veja,
Primeiro que sentir-se parte de uma pátria não é algo natural, é algo construído, né? Você não nasce se sentindo brasileiro ou francês ou qualquer outra nacionalidade, né? Você se descobre, alguém vai te falar num determinado momento da sua vida, olha, você é brasileiro. E mas a partir do momento que você assume essa identidade, você passa a ver também ali a sua cultura, aquilo que te rodeia, né? A língua que você fala, a comida que você come, como constitutivo daquilo que você é. E a partir daí, você começa a gerar uma certa afeição por essas pessoas que falam como você, comem as mesmas comidas, né? Ou não, também. Na verdade, não seria quase que uma sensação de segurança, de normalidade, porque a gente precisa de normalidade, né? E aí você fala, olha, é normal no Brasil comer arroz e feijão. É normal isso e aquilo outro. E dentro desse sentido, dentro dessa normalidade, a gente então se assegurar dela, identificando ela como pátria, e se assegurando dela, a gente então dizer, olha, eu preciso defender isso aqui porque isso aqui vai me dar alguns centros de normalidade. Mas que isso é bem relativo, né? Porque as pátrias, elas vêm e vão conforme a história. O problema é que também a gente não percebe que a nossa vida ela é muito pequena na história do mundo e menor ainda do que na história do universo. Quantas pátrias não existiram? Quantas pátrias não deixaram de existir? E quantos impérios caíram e não vão deixar de cair? É um pouco ilusório, eu acho, essa questão. E aí entra o problema da xenofobia, por exemplo. E aí, Pedro, quando nós lembramos dessa sensação de segurança, tem a ver também com você enxergar o outro como não parte, né, como aquele que é diferente de você, que fala uma língua diferente, que come uma comida diferente, e aí sim, né, isso que você falou, do ponto de vista histórico, uma pátria muitas vezes é definida por uma luta com os seus vizinhos para dizer, olha, nós não somos iguais a você. Daqui para cá, dessa linha que a gente traçou no chão para cá, nós vamos viver de uma maneira diferente de vocês que vivem daí para lá. E isso é curioso porque isso me chama muito a atenção, como no mapa as fronteiras são bem delimitadas. Mas quando a gente chega no local, a gente percebe o quanto esses limites, na verdade, são os mais indefinidos possíveis. Por exemplo, você pega ali a fronteira do Brasil com, sei lá, com a Argentina. Olha, tirando a linha divisória, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai em fronteiras de países e nas divisas ali, a alimentação é quase a mesma, alguns dos costumes são quase os mesmos. Há esse sentido, não é? De que bem delimitado no mapa parece que é real, mas quando a gente chega perto do lugar, eles são totalmente diferentes. E talvez, Pedro, nós não sintamos muito também esse choque, porque o Brasil tem umas peculiaridades com o resto do mundo, né? Então, por exemplo, se você está aqui no sudeste do Brasil, como nós estamos, é muito fácil você passar uma vida inteira sem precisar lidar com conflitos com vizinhos, né? Pelo menos do ponto de vista de nacionalidade. Você vai ter problema com o vizinho da sua rua. A gente não percebe, na verdade, e eu acho que isso fica de fechamento desse primeiro bloco, que a gente vive a partir da nossa realidade, a gente não consegue perceber a dor, a dificuldade e a realidade do outro, né? E quando a gente chega a esse ponto, é que a gente perdeu a empatia, essa capacidade de nos vermos como irmãos. E aqui, Alexandre, eu queria citar que hoje estava rezando, e na liturgia das horas, na hora média,
havia um trecho de Jeremias. Eu ia falar Zeremias. Há um trecho de Jeremias que veio ali na leitura breve. E eu queria terminar esse pedacinho falando isso. Diz Jeremias capítulo 22, versículo 3. Jeremias é do Primeiro Testamento. Tem gente que adora ler o Antigo Testamento naquilo que interessa. Por exemplo, esses dias eu vi gente usando o Antigo Testamento falando de armas. Mas diz no Antigo Testamento o profeta Jeremias: assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor. E não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Tem gente que, se pudesse arrancar essa página da Bíblia, com certeza arrancaria. Meu nome é Ziad Ferzli. Eu sou libanês, nascido na cidade de Caraum, no sudeste do Líbano. Eu tenho 37 anos. Estou no Brasil há 12 anos. Cheguei em 2006 e depois de uma semana da minha chegada aconteceu o último conflito militar com Israel, entre Líbano e Israel, que demorou mais ou menos um mês. E nesse conflito se danificou com o bombardeio o aeroporto do Líbano, e a volta para o país ficou quase impossível. Eu vim para o Brasil para conhecer o país e ficar um mês e depois voltar, na verdade, para o Líbano, e lá, com muita calma, pensar e decidir se imigraria para o Brasil ou não. Porque, na verdade, a decisão de imigrar estava bem fixa na minha mente. E como a guerra tinha começado e o aeroporto fechado, aí precisei prolongar meu visto por mais 2 meses que eu tinha direito a fazer. E nesses 2 meses pensei o suficiente para tomar a decisão de ficar e se estabelecer nesse querido Brasil. Eu sou José, sou vietnamita, tenho 30 anos, sou salesiano de Dom Bosco desde 2011. Cheguei ao Brasil em 2014. Quando eu estava no noviciado, pensava a vida missionária. Aí fui mandado ao Brasil. E quando cheguei ao Brasil, fui direto à região indígenas em Mato Grosso, Inspetoria de Mato Grosso. Comecei a vida lá. A primeira dificuldade que eu encontrei é questão de enculturação sobre língua. Pensava que o povo fala português, mas não, os tribos, né, lá onde eu morava não falam português, falam língua dele, língua chavante. E no início tão difícil, mas com o tempo eu consegui aprender ao mesmo tempo. Claro que não muito. Um pouco português, um pouco chavante. Meu nome é Quisito Orlando Veloso e sou de nacionalidade moçambicana e tenho 29 anos de idade e moro no Brasil desde setembro de 2015, então já tenho 3 anos de vivência aqui no Brasil. E estou aqui no Brasil em formação, né? Estou no seminário dos missionários do Coração de Jesus e estou em formação sacerdotal. Estou fazendo também os estudos de teologia na PUC de São Paulo. Então, sobre os meus primeiros anos aqui no Brasil,
durante este tempo aqui no Brasil, né, durante esse período, sobretudo inicial, eu tive a oportunidade de participar num projeto social, né, em que cuidam-se os adolescentes na Juta, né, aqui na região de Sapupemba, na Juta, e tive boa acolhida por parte dos adolescentes, me senti acolhido, estimado por eles, né, e também eles interessados em conhecer a minha história, eu sendo africano, como é que é no meu país lá em Moçambique, né, como é que é, se era diferente, a alimentação, tudo isso. Eles perguntavam tanta coisa, então eu me senti também acolhido com esta curiosidade dos meninos. Meu nome é Sergio Ricciuto Conte, sou italiano e estou no Brasil faz 10 anos. Este ano fez 10 anos, em outubro mesmo. Não, setembro. E eu vim para o Brasil para estudar formação religiosa e fui enviado para o Brasil para aprofundar os estudos teológicos. Hoje em dia, a fase é outra, uma fase muito mais capaz de me fazer sentir mergulhado, né? Um cidadão mesmo, em todos os aspectos, naquela que é a malha social. Então, todas as coisas que podem ser consideradas boas ou menos boas, mas de qualquer forma intensas. Então, relações burocráticas, com comércio, com a hermenêutica da educação do meu filho, da relação com os outros, tudo aquilo que é uma reflexão sobre a amizade, sobre respeito de vizinhança, todos esses aspectos nessa fase é muito mais intenso, muito mais capaz de uma certa textura existencial. Melhor dizendo, não fico aqui como se fosse colado, né? Como se fosse paraquedista, né? Vindo da Europa, assim, algo muito mais pregnante. Nós estamos falando hoje sobre estrangeiros, sobre ser patriota, sobre como nós nos colocamos no mundo. E, Pedro, você tem aí alguns textos de uma certa jornalista e escritora aí? Eu gosto muito, eu estava falando para o Alexandre, lembra de falar da Eliane Brum. A Eliane Brum escreve para o El País, que é um jornal espanhol, muito respeitado, muito independente, odiados por alguns, é óbvio, por causa justamente da isenção. E ela escreveu, Alexandre, em 13 de outubro de 2014. Olha, vamos fazer aí 4 anos. O texto é O Vírus Letal da Xenofobia. A subtítulo, o bigode da notícia diz: o primeiro teste no Brasil deu negativo para o ebola, mas deu positivo para o racismo. E ela começa falando de Albert Camus. Olha a coincidência, né? Ela dizia assim, uma epidemia, como Albert Camus sabia tão bem, revela toda a doença de uma sociedade. A doença que esteve sempre lá, respirando nas sombras, ou nem tão nas sombras assim, manifesta sua face horrenda. Ela se refere à obra A Peste, de Albert Camus, que quando a peste chega, as pessoas se revelam como são. E a peste talvez não seja nem tanto a doença, mas a humanidade das pessoas. O livro é sensacional. Pois é. É sensacional. Mas ela ela cobre um caso que talvez você que esteja ouvindo vá se lembrar, de um estrangeiro, um refugiado da Guiné, que veio parar no Brasil e teve suspeita de ebola.
E ela diz assim: foi ela, a peste dentro de nós, que levou à violação dos direitos mais básicos do homem, sobre o qual se pesava uma suspeita de ebola. Diz ela, revelando um pouco do nosso comportamento. Contrariando a lei e a ética, o nome da pessoa foi exposta, o rosto da pessoa foi exposta, o documento em que ele pediu refúgio foi exposto, e ele não foi tratado como um homem, mas como um rato que traz a peste para esse Brasil. Deste crime, a imprensa também ajudou a fazer parte e, pasmem, depois de tudo isso, lógico, há uma notícia de 10 de outubro dizendo que o primeiro caso de ebola no Brasil, que era uma suspeita, na verdade, de primeiro caso de ebola no Brasil, tinha dado como negativo. E o nosso comportamento foi exatamente de mostrar o quão preconceituoso que a gente é. Teve gente na época que falou de fechar a fronteira, teve gente na época que falou, acusaram o homem de que ele trouxe voluntariamente, aí fizeram ligações políticas, sabe, toda aquela maluquice que a gente é bom de fazer na ruindade do nosso coração. Imagina o estrangeiro vindo da Guiné, não esse que estava doente, mas os outros como se sentiram diante disso, não é, Alexandre? E qualquer outro estrangeiro, qualquer outra pessoa. E o absurdo também é as pessoas acharem que esse distintivo, né, porque a pessoa é de um outro país, já é o suficiente para que ela seja totalmente diferente de você, que é brasileiro, né? Então, simplesmente porque você tem um passaporte, porque talvez não fale português tão bem, pronto. Então, é capaz de pensar uma coisa como essa. O cara trouxe a doença porque quis. Sim, sim. Porque o Brasil, os brasileiros são muito importantes, né? E são... A assim, gente é o que há de mais importante no mundo, né, Alexandre? no mundo. E por inveja eu vou me contaminar com uma doença mortal e vou vir contaminar os brasileiros aqui. Sim. Concluo com a coluna da própria Eliane Brum. Ela diz assim: para o homem que alcançou o Brasil em busca de refúgio e teve sua dignidade violada na exposição de seu nome, rosto e documentos, ainda existe a espera de um segundo teste para o vírus ebola, isso à época, e foi detectado como negativo. O ebola nunca chegou no Brasil. Não importa se der negativo ou positivo, devemos desculpas, devemos reparação, ainda que saibamos que a reparação total é uma impossibilidade e que essa marca pública já assinalou esse cara. Já mostraram o rosto, já mostraram o nome, já mostraram o documento. Não é uma oportunidade para ele, mas é para nós uma oportunidade da gente melhorar. E aí ela termina dizendo: a mim incomoda, não porque seja um tapa na minha cara, mas me incomoda enquanto brasileiro, enquanto humano, constatar que sim, a gente é um pouco assim também nas horas de desespero. É preciso reconhecer o rato que respira em nós para termos alguma chance de nos tornarmos mais parecidos com um humano. É triste porque dentro desses dramas de refugiados, nós começamos a agir em grande maioria de uma forma muito triste. Eu posso puxar mais um outro, Alexandre? Você quer... Puxa. Não, vou puxar um outro. Vai. Você tinha coisa aí. Depois eu retomo. Não, eu só queria ainda pontuar aí nessa reflexão da Eliane Brum, que essa coisa de que a gente, enquanto nação, tem sim, de certa forma, uma legitimidade de querer defender aquilo que é nosso e, de alguma forma, cuidar do nosso espaço, né? Mas, às vezes, nos falta esse ser tão aguerrido assim, né? Essa clareza tão grande de nacionalidade quando se trata de ajudar o outro, né? Assim, o próprio membro da sua nação. Então, você não pode usar o selo de patriotismo, de nacionalismo, só para massacrar, para discriminar aquele que vem de fora. Use também para você cuidar daquele que é brasileiro como você, que você tanto defende, né?
Os nossos brasileiros. Ah, mas isso não acontece. A gente sabe que não. E a gente sabe que não porque tanto o Alexandre quanto eu, aqui a gente não vai se colocar melhor do que ninguém, mas a gente está nos lugares mais... Hoje eu não, mas hei de voltar, já começo a trabalhar para isso. Está nos lugares mais difíceis. Eu passei 6 anos no Heliópolis, o Alexandre está no Parque Santa Madalena, e a humanidade é da Dona Maria, que cede ali um pedaço de carne para o seu José, o vizinho, porque sabe que ele está passando por dificuldade e por fome. É a galera que se arruma ali em meio às dificuldades porque vê alguém, não importa de onde venha, passando necessidade. Esses que bradam, às vezes, por defender o Brasil e o povo brasileiro, poucos se importam, e eu falo por experiência, e eu acho que o Alexandre também, com o que de fato acontece com o brasileiro que está nas situações mais periclitantes. Pelo menos eu penso assim. Na sua Foi o que eu vim. porta. Pois é, na sua porta ou pelo menos do lado da sua cidade ou que pega o metrô contigo, por exemplo. Se sofri preconceito, bom, claro, e não por ser italiano. Se bem que existe um preconceito com o europeu e italiano, mas é um preconceito por excesso, não por defeito. Ou seja, italiano é sempre um pouco considerado primeiro mundo, mais isso, mais aquilo. Existe uma consequência daquele que é o complexo vira-lata brasileiro em relação ao europeu, ao gringo em geral. Outra vez, bom, foi de maneira mais ordinária o preconceito com opinar. Você está nesse país, você não pode opinar. No máximo você pode ter seu pão, ganho e morar numa rua e ficar na sua casa. Agora, tentar dar opiniões, ter o luxo de dizer algo contra algum político ou a favor de outro, esse é um luxo que o estrangeiro não pode se outorgar. Isso que eu vi bastante vezes, cada vez que esquenta a questão política no país, existe a eventualidade dessas circunstâncias acontecerem. E se organiza sempre um preconceito bastante patético, porque não é um preconceito argumentado, assim, que às vezes até revela uma brecha para mim, desta parte aqui, como estrangeiro, de analisar a sociedade. Não tem nem isso. Que às vezes o preconceito é uma janela para entender a sociedade, mas tem que ser pelo menos digno de tal análise. Às vezes o preconceito é muito patético, muito formado por frases sem muito baseamento. Eu, quando entrei na universidade, né, na PUC de São Paulo, eu sou uma pessoa que gosto, assim, tanto a nível da turma, da sala de aula, ver que a aula é dinâmica, né? Esta questão de ter a possibilidade de fazer perguntas, de fazer uma afirmação, de expor aquilo também que eu penso diante da matéria que o professor está expondo, né? Então, várias vezes eu já, assim, eu expus meu pensamento numa aula de teologia, não sei, teologia fundamental ou outra matéria, né? Porém, eu já senti também uma certa rejeição, né, nesta questão de eu me sentir livre de falar, né? E no princípio parece que, por ser estrangeiro, parece que o que a gente falava, não pelo professor, mas por parte de alguns poucos alunos, poucos colegas, parece que era por eu ser estrangeiro, aquilo que eu falava era menos importante do que o que os outros podiam falar, né? Já senti isso dentro de mim. Mas também já senti acolhida, né, por parte de vários professores, a valorização, né, daquilo que a gente contribui, aquilo que a gente opina diante de um ambiente diversificado. Então, já me senti também muito bem valorizado, tudo isso. O povo brasileiro é
povo acolhedor, é acolhedor, né? Mas na verdade é todo mundo, né? Todos os lugares. Podemos perceber que tem as pessoas que nos acolheram muito bem, e também existem aqueles que não gostam, né? Sempre, qualquer lugar do mundo, sempre tem isso aí. Tem coisa boa, tem coisa não. Os meus primeiros meses e anos aqui no Brasil não foram nada fácil. Primeiro pela mudança brusca do Oriente para o Ocidente, que todos nós sabemos a enorme diferença entre as duas culturas, que é um grande desafio, na verdade, até se acostumar, até tinha que mudar alguns conceitos e princípios para poder continuar vivendo aqui, nesse novo mundo, novas culturas e novos hábitos. Segundo, pela situação financeira, que para mim tinha que começar tudo de novo, tudo do zero, praticamente, sem capital considerável. Em terceiro lugar, o desafio de vencer o sentimento, aquele sentimento de saudades que acompanha a gente o tempo todo. A saudade para os familiares que ficaram todos no Líbano. Pai, mãe, irmãos, irmãs, primos e tios e até avós. Mas graças a Deus, dia após dia, foi lutando para poder me adaptar, aprender a falar e de me acostumar, conviver nesse novo mundo, com uma decisão definitiva, que seria minha nova pátria. Nessa longa caminhada me encontrei e conheci muitos brasileiros e brasileiras que por conta deles cheguei a uma conclusão valiosa sobre esse país maravilhoso e rico, que a sua maior riqueza não é as terras férteis, nem as suas maiores reservas de água doce, nem suas reservas de petróleo, mas com toda certeza é o seu próprio povo, rico em generosidade, e bondade, e hospitalidade, e humildade, e de muita fé, e de coração enorme. Claro que nessa caminhada sofri alguns preconceitos, especialmente de ser um homem árabe, onde a mídia manipuladora internacional, nesses últimos 20 anos mais ou menos, insistiu a destruir a imagem do homem árabe e fazê-lo injustamente e simplesmente um terrorista. Mas diante de todo o amor e carinho e amizades que eu recebi no Brasil e pelo povo brasileiro, esses preconceitos que eu sofri por alguns ignorantes são inconsideráveis. E posso com toda certeza concluir e afirmar que o povo brasileiro é um dos povos mais acolhedor do planeta Terra. Eu vou dar um outro exemplo aqui, Alexandre, que é o de um padre agora. Vamos ser corporativista. Mas é uma história triste e que tem um quê assim de... É uma dramédia, um drama com comédia, porque mostra o nível de loucura que a gente chegou. É uma matéria do Deutsche Welle, que é um jornal alemão. Então, para você não dizer que a gente pegou ali uma mídia comprada, uma mídia tendenciosa, e fala do drama de um padre... Tendenciosa, partidária. Exato. E fala de um drama de um padre que lida diretamente com o problema da imigração dos venezuelanos, que, bom, você sabe, a Venezuela vive uma situação de penúria e que em Pacaraima tentam uma vida diferente aqui no Brasil. O nome do padre, Alexandre, Jesus de Bobadilla. E ele sente, porque resolveu viver o evangelho, naquilo que é a sua raiz,
a ira dos moradores porque oferece ajuda humanitária a refugiados no norte de Roraima. Também ele é imigrante, Jesus de Bobadilha, também ele é imigrante, ele estima ter pedido metade dos fiéis. Metade dos católicos que iam à missa do Padre Jesus, que fica lá em Pacaraima, e que resolveu colocar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em prática, debandaram porque ele começou a acolher. Ele recebe xingamentos, ele recebe acusações. Aqui vou pegar uma aspas de um sujeito que diz assim: esse padre é um safado, recebe milhões das ONGs e não passa nem um tostão para os brasileiros, só para os venezuelanos. E aí uma outra, lógico, quando você não consegue atacar o autor da obra, que é Jesus, você ataca quem trabalha para ele. Esse padre é bêbado. A gente nem sabe o que ele faz com esses venezuelanos lá dentro. E aí alguém diz, já a igreja vai ficar vazia. E você sabe o que dói no padre, Alexandre? Que chamam ele de comunista. Pois é. E ele diz assim, eu, comunista? Eu sempre tive preferências políticas de direita. Eu sempre fui de direita. Ele falou, meu pai era coronel do exército, era franquista. E eu mesmo reconheço as coisas boas que ele fez para a Espanha. Ou seja, o moço é franquista. Ele é alguém da ditadura de Franco, mas porque está vivendo o evangelho. Exato. Vivendo o evangelho passa por esse tipo de coisa. Olha o quanto o nosso coração embotado e fechado é incapaz de viver o evangelho de uma maneira pura e bonita. E olha o que a gente faz com quem vem de fora. O estrangeiro é sim destinatário, e se o Brasil tem sim suas riquezas e tem condições, a gente que se arrisca em vir para cá, né? Alexandre, eu tô falando faz 30 minutos, você não me interrompe, homem? Tá bonito. Não, porque essas coisas não tem nem muito pra onde ir, né, Pedro? Assim, não tem nexo, né, Alexandre? Não tem nexo, mas assim, uma coisa que me parece muito evidente é que essas pessoas, elas têm um quê de infantis, né? Assim, é como se falasse assim, não, o problema não é ele fazer, o problema não tá fazendo pra mim. Mas você viu o cara falando isso, não é? Então, o cara falou assim, olha, ele dá esse dinheiro aí pros venezuelanos, não dá pra gente. E assim, isso se demonstra nas coisas mais pequenas, né? E você vai criando essas micro estruturas e esses micro rótulos simplesmente para você dizer assim, não, você pode porque você é da minha classe, você pode porque é da minha cor, ou você não pode. Sim. Né? Você vai criando uns discriminadores, não porque isso de alguma forma importa, né? Mas exatamente o contrário, porque você quer de alguma maneira justificar o injustificável, né? O seu egoísmo, o seu fechar-se ali no grupinho que você acha que é o dos melhores, né? E aí eu lembrei também Sim. da história lá da paróquia São Roque do Imirim, onde eu fui diácono, quando lá era o pároco, o padre Fernandinho. E o padre Fernando tinha lá um projeto com moradores de rua, e eu posso, assim, dizer com orgulho que eu fiz parte do projeto Acorda da Vida do padre... Acorda pra Vida, do padre Fernando. E abraço, padre Fernando. Muito bom nisso. Ele era bom nisso. E a ideia era a seguinte, do padre Fernando. Fazer um almoço comunitário todo domingo para os estrangeiros urbanos, que são os moradores de rua. Né? Porque se você não tem um CEP, você também é estrangeiro. Sim. E a ideia era que os paroquianos se revezassem, né, neste almoço, porque a tese do padre Fernando é que não adianta você dar comida, você tem que mostrar para o outro que ele é igual a você. Isso me marcou profundamente, sabe, Pedro? Essa experiência.
E o que aconteceu? Simplesmente, depois de um tempo, não só as pessoas não aderiram à proposta, né, de cear à mesa com os irmãos de rua, como teve uma evasão, porque era o mesmo discurso. O padre Fernando está abrindo as portas da nossa paróquia para esses maus elementos, né? Eu sou obrigado a estar na missa com gente mal cheirosa. Aí o padre Fernando o que fez? Construiu banheiros para os moradores de rua tomarem um banho e antes de participar da missa. Antes de participar da missa. Aí as pessoas falam o quê? Olha lá, o padre está gastando dinheiro com banheiros para moradores de rua. Tem outras coisas mais importantes na paróquia para fazer. O que era mais importante, eu não sei. De repente era mudar o mármore do altar. Geralmente né? Geralmente colocar o campanário ali com o sino, porque essas coisas que são importantes na igreja, né? Sim. E veja, a história se repete o tempo inteiro. Pois é, e entre cristãos, né? Isso deveria ser tão óbvio para nós e não é, perdemos, né? E é uma pena a gente ter deixado as coisas acontecerem como acontecem. Alexandre, primeiro, você não quer atender esse telefone que tá tocando aí, não? Não é que não, meu irmão. Não? Será que é o meu? Rapaz, era o meu. Desculpa aí, querido ouvinte, eu falando, Alexandre, atende o telefone. E era o meu tocando. É um alvivaço desse, hein? Mas eu tava pensando aqui no drama do Padre Jesus e como é difícil viver o evangelho nesses tempos. Esses dias, uma pessoa me falava de um leitor da missa, alguém que foi fazer a leitura da missa, e foi ler aquele trecho da carta de São Tiago, sabe? Eita. O trecho que fala, e agora, ó ricos, não é? E o que vão fazer com a sua riqueza? É um discurso duro. São Tiago tava on fire esses dias na missa dominical. Pistola, né? E a pessoa disse que leu e que se sentiu um esquerdista. Por que eu não vou falar o nome do partido, né? Porque hoje em dia há um partido só que parece que capitaliza tudo isso. Sim. Um texto que foi escrito antes do Brasil existir, um texto que foi escrito antes de partidos políticos existirem. Olha, não sei, nessa paranoia que a gente tem. Pode ser que o Jean Willis já conseguiu mudar a Bíblia, hein? Pois não é? Essa turma acredita em tudo isso. É triste. Eu fico imaginando, a gente está falando de estrangeiros, o quanto deve ser doloroso para um estrangeiro, numa nação que se diz cristã, se deparar, às vezes, com esses corações tão embrutecidos, tão fechados, né, Alexandre? Eu fico imaginando que, às vezes, a pessoa passa por dificuldades para sair da sua terra, ou até enxergam certas dificuldades lá no seu país de origem, e quando vem para o Brasil, tem que se deparar com essas situações que são, talvez, até piores ou mais constrangedoras, né? Ainda que talvez a pessoa até enxergue assim, esse é um ponto, né? Não é tudo que é o Brasil, mas deve ser complicado você ter que abrir mão de certas coisas por causa que as intempéries da vida te levaram a sair do seu lugar de origem e ter que lidar com um povo que não te acolhe, com um sentimento de superioridade que, na verdade, nem é superior e nem é uma defesa de si, né? É simplesmente ódio ou preconceito mesmo. Sim, porque esse sentir-se superior é bem relativo, porque a gente é tão superior que vai para outros lugares justamente para comprar do que há de mais barato. A gente não vai para o turismo cultural. A gente vai porque, não, lá é melhor, difícil. Tem isso, tem aquilo outro, ou seja, é quase que uma superioridade camuflada também. E o pior de tudo, não é?
que são pessoas que fazem o país crescer e que poderiam sim um pouco decidir sobre, ajudar a decidir, a refletir sobre o país. E quando emitem uma opinião, também tem muita dificuldade em relação a isso, né, Alexandre? Eu tenho aqui, né, aqui onde moro, um padre que uma vez falou, deu uma opinião e falou: olha, volta para tua terra, você é estrangeiro. Cara, Caraca. é triste ouvir esse tipo de coisa de quem tem o evangelho como base, né? E a galera passa um recibão fácil, né? E eu lembrei agora, Pedro, da minha situação como estrangeiro, sabe? Pois é, você foi estrangeiro 3 anos? 2 anos fiquei fora do Brasil e, Pois é. assim, você falava aí do brasileiro que faz turismo pra fora e eu, assim, vejo muita gente deslumbrada, sabe, com outras partes do mundo e eu acho Sim. que o turismo até te dá essa falsa ilusão de que parece que lá fora tudo é melhor, sabe? Sim, sim. Mas para você, quando está fora do país e ter que perceber que é como se você entrasse num trem que já tá andando e você tem que pular, se agarrar e tentar achar o seu lugar ali. No meu caso, foi fácil, né? E de certa forma não me exigiu muito este adequar-se, porque eu sabia que eu tinha dia e hora para voltar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você olha assim de como existem barreiras intransponíveis ali de... Não é de cultura, esse que é o problema, mas de limitações das pessoas mesmo de não quererem que você esteja ali, né? E eu estive Pois é. em Roma, na condição de clérigo, e sim, era olhado, me olhavam atravessado por causa da minha aparência latina, e Sim. às vezes me olhavam atravessado porque padre, quer ou não, hoje em dia Essa dificuldade, né? isso existe em Roma, acreditem se quiser, Sim. né? Tem os anticlericais ali. E É porque também a gente se queima, né, fi? também, também. Mas o ponto é, você está em outra terra, sabendo que você não tem hora para voltar, vai ter que continuar ali e ter que transpor essas barreiras ou, pior ainda, se acostumar com elas, porque do outro lado ninguém está disposto a rompê-las, é muito triste, assim, para a humanidade, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Alexandre Jesus. Jesus, oh Jesus. Primeiro, tem a galera... A gente já falou isso no programa, Jesus não foi estrangeiro, né? Há ali no livro de Mateus alguma coisa, mas muita calma nessa hora. A gente tem que entender toda a redação teológica do texto, né? Jesus não foi um refugiado. Não. E se foi, enfim, a questão, eu acho que pra gente entrar no tema com Jesus primeiro, Jesus inspirava num estrangeiro. Muito, porque o Primeiro Testamento todo fala da necessidade de se acolher o estrangeiro, né? Ele elogia samaritano, ele elogia centurião romano, Sim. ele recebe os gregos que o procuram. Que Filipe manda. O tempo inteiro ele lidar com o outro que não é o israelense como se fosse Sim. tão bom quanto. E o que é interessante, isso deixa lá os fariseus, que eram ao seu modo nacionalistas também, pistolas, bravos demais com Jesus. Peraí, ele tá achando que esse povo é igual a gente? Como pode? Não, e é fato, isso é fato. Há uma outra questão também de Jesus, além de todo esse cuidado com o estrangeiro, que é
exatamente lembrar de que no fundo, somos todos de uma fraternidade, somos irmãos, não é isso, Alexandre? Sim. E aí a gente poderia pegar o discurso de Paulo também, que fala que nós somos estrangeiros neste mundo, que a nossa pátria é a celeste, mas esse discurso tem que ser bem entendido, porque não é um dizer este mundo é ruim, simplesmente, mas ao contrário, é dizer que todos nós somos destinados a algo maior, que nós devemos superar as fronteiras. Sem dúvidas. Mas e perdemos isso, infelizmente. E hoje em dia, quem fala de superar fronteiras, quando se fala disso, fala que a gente é globalista, quer dizer, a gente recorre de novo ao conceito da pátria, que é um conceito muito subjetivo, e esquece que nós, antes de tudo, somos seres humanos. E para nós que cremos, antes de tudo, somos filhos de Deus, a quem Deus ainda não se envergonha de chamar de irmãos, como diz a carta aos Hebreus, né? Deus não se envergonha, Jesus não se envergonha de nos chamarmos de irmãos, embora de vez em quando a gente não haja assim. Eu fico pensando o quanto falta a nós, porque a gente resolveu falar de estrangeiros e você viu alguns estrangeiros relatando um pouco as suas experiências e as suas histórias, o quanto falta a nós empatia. E é triste saber que na hora em que o calo aperta, falta em nós a humanidade e sobra em nós a bestialidade. Eu acho que foi forte, mas eu vou retomar aquilo que diz a Eliane Brum. A gente trata o outro como rato, mas às vezes alguns ratos respirando em nós. E o brasileiro não é assim originalmente. Nós não somos assim originalmente. O problema é que nós estamos copiando, nós estamos adotando o que há de pior de lá de fora. Porque historicamente, sim, a gente era um povo bom e acolhedor, mas nessa globalização de informações, a gente vem copiando o que há de pior num pretenso egoísmo e num pretenso patriotismo. Eu sempre digo que a nossa terra é a nossa terra. Mesmo que a pessoa seja um país ou uma realidade, digamos, até pobre a nível econômico, ou que tenha outros problemas a nível social, mas sempre em casa é em casa, né? Então, o bom filho é aquele que retorna a casa. Então, eu tenho essas saudades da minha família, dos meus sobrinhos, né? Ver eles pulando nas minhas pernas assim e me acolhendo bem, né? Tenho essa saudade, né? Das minhas irmãs, meus irmãos, meus tios, meus amigos, amigas, né? Então, primeiro desafio é o encarar as saudades que a gente sente, né? O segundo desafio é que a gente visita as pessoas, os amigos que nós temos aqui no Brasil, visitamos e convivemos, né? Mas tem um momento que a gente gostaria talvez de estar, de ir ver, de visitar talvez, né? Um próprio familiar, mas a gente não tem essa possibilidade, então sempre sentimos-nos limitados. Há um momento que bate a solidão. Escolher de sair nunca foi fácil, apesar de eventualidades que me levaram a certa crise. Eu melhor voltar, agora não é um ambiente para mim. Cenas sociais e políticas às vezes meio preocupantes, né? Pode ser isso, mas nunca escolhi de sair, nunca escolhi de voltar para minha terra ou de ir em outro lugar, porque evidentemente porque se trata de um país capaz de evolução, capaz de possibilidade. Se pode. Aqui se pode, se tenta, se dá. Dá para conseguir. Eu ousaria dizer que o Brasil poderia até usar a acolhida como um bem de exportação. Eu vejo, quando viajo na minha terra e em outros países, a atrofia de certas atitudes de italianos, espanhóis, ingleses, às vezes de dizer para o outro: você é
parte da nossa realidade. De repente o brasileiro não chega a dizer da comunidade, do nosso meio, assim, da nossa família. Pode até ser explicitado com essas palavras, mas o sentido brasileiro nem sempre é isso. Isso também não se exige. Estamos ainda caminhando para isso. Mas o brasileiro é capaz de dizer, sim, você faz parte da nossa realidade. Não é invisível. Você italiano não é invisível, você é parte da nossa... Você é africano não é invisível, você é parte da nossa realidade. Você é boliviano, é parte, pelo menos isso. Você não está como um ultra, como um fora do nosso estar, do nosso viver. Essa coisa acontece no meu país. No país da Itália, às vezes, se chega a invisibilizar as pessoas que não se querem acolher. Se não, às vezes, se chega até a hostilizar, a ser violento. Olha, nesse momento o Brasil está demonstrando uma direcionalidade da violência também, contra as minorias. E pode ser que toda essa misericórdia, toda essa tolerância, toda essa capacidade de tendência à compaixão seja colocada num pote e dentro um armário da memória, para ser destampado não sei quando. Fica longe dos pais, da família, do país natal. Sempre existe uma saudade, né? É o que é a natureza do ser humano. Natureza, saudade. Saudade dos pais, saudade dos amigos. Né? Às vezes precisa um amigo para contar uma piada, né? Para sorrir juntos, para cantar, né? Para fazer esporte. As coisas assim, simples da vida. Mas às vezes não encontro, né? No outro lugar. Ou às vezes encontra, né? Mas não tem como comparar com aquele que fala a mesma língua, aquele que vive a mesma cultura. Eu diria que o maior desafio é a saudade dos familiares, é a saudade da minha terra natal, é a saudade aos bons costumes, aos bons momentos do passado, enfim, é a saudade. Obrigado. E eu gostaria de lembrar ainda Mateus 8:20, onde Jesus diz que não tem onde repousar a cabeça. Nosso mestre e Senhor era um homem livre, né? Se despiu de qualquer rótulo para poder também se despir dos preconceitos de seu povo, que era um povo escolhido para trazer a salvação ao mundo. E então, meu irmão e minha irmã, o Evangelho nos chama a procurarmos aí de fato aquilo que é essencial e perceber que muitas das coisas que nós lutamos são lutas vãs. Muitas das coisas que nós estamos defendendo, na verdade, são dispensáveis. Somos membros de um mesmo povo ou de uma única raça, a humana, e cada vez mais, e não há outra saída para o ser humano do que enxergar em cada uma, o seu irmão e sua irmã, porque todos nós falhamos, mas há em cada um de nós essa semente de potencialidades do céu, do ser filho de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, abra o seu coração e seja gentil com todos aqueles que se aproximam de você. Amém. E aqui terminamos mais uma conversa em cima da hora. Talvez estejamos estourando o tempo. Alexandre, alguma coisa?
Manda e-mail pra nós, que eu estou com saudade de ler o seu e-mail no conversaconosco@gmail.com. E mais do que isso, você que ouviu pela internet, apresenta pra alguém aí. A gente quer agradecer todo mundo que enviou os áudios aí, a turma que conseguiu responder os pedidos da gente, os áudios que ajudaram bastante nesse programa. Manda e-mail, compartilha lá nas redes sociais, apresente para outras pessoas. De novo, a gente não quer ganhar dinheiro, mas a gente quer que pelo menos uma palavra de bom senso, a gente acha que tem um pouco, chegue de maneira diferente para vencer todo o ódio, todo o desamor que se faz muito presente nos corações de hoje em dia. Tchau, Alexandre. Tchau, tamo na busca.